Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Hoje a gente vai falar sobre um dos personagens mais importantes das histórias, o protagonista. Mas antes disso eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se eu te perguntar o que é um protagonista, provavelmente você vai me responder, é o personagem mais importante da história. E é isso mesmo. Mas o que faz ele ser o personagem mais importante da história? Aí a gente pode pensar, é o que aparece mais na história? Nem sempre. Muitas vezes tem um personagem do qual todo mundo fala e ele nem aparece tanto. Em outras peças ele tá lá mais vezes também. São muitas as características que fazem de um personagem protagonista. Mas hoje a gente vai falar de uma delas. E é uma característica muito interessante, que é qual? É ele ter o seu antagonista. Como assim? É isso mesmo. Para ser o protagonista de uma peça, esse personagem vai ter que se relacionar com um outro personagem, que vai ter, muitas vezes, a mesma importância que ele na história, que vai ser o seu antagonista. Tem um autor que vai servir de exemplo para a gente entender isso um pouquinho melhor, que faz protagonistas e antagonistas antológicos. É ele mesmo que você está pensando. É o grande William Shakespeare. Aqui, olha, a gente tem a obra completa do Shakespeare. São muitos e muitos livros, se você for ver, as páginas são bem fininhas. A gente pode pensar em alguns desses personagens, por exemplo, Hamlet, Macbeth, mas hoje a gente vai falar de um outro que é o Otelo. Otelo é o protagonista da peça homônima, ou seja, da peça Otelo, e ele é o protagonista porque ele tem um grande antagonista que é o Iago. O que acontece com esses dois personagens? Rapidamente, né, porque as histórias de Shakespeare têm muitas reviravoltas, basicamente o Otelo é um grande líder, né, ele é um cara que vai pra guerra e tal, e ele tem uma mulher, Desdémona, de quem ele gosta muito, mas ele tá sempre em batalha e ela fica lá na cidade. E aos poucos o Iago vai incutindo dentro da cabeça dele que é um herói mouro, ele é um herói de uma outra região, né, diferente da Desdémona, e ele tem certa insegurança por conta disso. E aí, pra gente não ficar se alongando na questão dessa grande peça que você tem que ler para poder entender com profundidade, o Iago vai incutindo na cabeça do Otelo um ciúme cada vez maior. E ele vai contando história, descontextualizando questões e vai pondo esse bichinho aí dentro da cabeça do Otelo até chegar no grande final da peça. Eu não vou dar spoiler, você vai ter que ler, que é um final apoteótico por conta desse ciúme do Otelo. Por que eu tô falando isso aqui? Porque se não fosse o Iago, isso não aconteceria. Quer dizer, essa história chamada Otelo, que tem uma base no ciúme, nessas características do Otelo, que são trazidas à tona pelo Iago, o seu antagonista, a peça não existiria. Ele é o protagonista dessa relação entre ele e o seu antagonista, que é o Iago. Ou seja, uma das características primordiais quando você for pensar no seu protagonista é pensar em relação a qual personagem ele vai se relacionar. Qual é o personagem que vai ser esse antagonista que vai gerar nele muitas ações, movimentos e reações. Por hoje é isso. Se você tem questões aí sobre o seu protagonista, sobre o seu antagonista, escreve aqui embaixo pra mim. Não deixe de compartilhar, de curtir e principalmente de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!